Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel. Eu sou o Tecnomago. Capítulo 121. As motivações dos militares eram cristalinas. Eles queriam uma parte do império imensamente lucrativo da corporação Baymax. Quem não cobiçaria as receitas provenientes de robôs médicos avançados e poções de cura milagrosas? Com a ameaça do vírus ter neutralizada pelo antídoto, eles finalmente podiam agir sem medo de represálias. Bem acima da camada de nuvens, o gigantesco Helicarrier da SHIELD cortava a atmosfera com precisão mecânica. Caças retornavam periodicamente de missões de patrulha, pousando no convés de voo do porta-aviões com eficiência comprovada. No interior da área de contenção segura da nave, Loki permanecia aprisionado atrás de barreiras de energia enquanto Fury o interrogava. Enquanto isso, na sala de conferências principal, Thor, Capitão América e os outros heróis reunidos estavam sentados ao redor de uma mesa circular de vidro, cada um monitorando a situação de Loki através de telas individuais. Em uma sala separada, Tony e Aidan continuaram sua conversa particular. Para sua própria segurança, você precisa ficar perto de mim, em cada passo do caminho, disse Tony com firmeza, colocando uma mão protetora no ombro de Aidan. Sua expressão demonstrava genuína preocupação. Aidan estudou o rosto de Tony por um longo momento antes de abrir um sorriso divertido. Agradeço a preocupação de verdade, mas acho que você está subestimando minhas capacidades. Isso não é brincadeira, Aidan. A carranca de Tony se aprofundou diante da atitude displicente do amigo. Eles não vão mandar uma carta com palavras duras. Essas pessoas não estão para brincadeira. Entendo a gravidade da situação, respondeu Aidan calmamente. Mas prefiro resolver meus próprios problemas. Como você vai lidar com eles? Acha que essa armadura sofisticada te torna invencível? A frustração de Tony aumentava. Esses não são bandidos de rua. Eles têm recursos, apoio e um plano. Tudo bem, concordou Aidan com um gesto de desdém. Vou ficar por aqui mais um tempo. De qualquer forma, pode ser útil coletar mais informações sobre a SHIELD. Tony pareceu relaxar diante dessa concessão. Sua preocupação não era apenas com o bem-estar de Aidan. Ele estava apavorado com o que poderia acontecer se a situação se transformasse em um conflito aberto. O incidente na ilha Rand demonstrara a disposição de Aidan em adotar a destruição mútua assegurada quando encurralado. O jovem era brilhante, mas imprevisível, com uma veia imprudente que beirava a insanidade. As implicações globais eram impressionantes. A Baymax Corporation havia estabelecido bases em todo o mundo, com seus robôs integrados a inúmeras comunidades. Se Aidan decidisse usar sua rede como arma, a carnificina seria sem precedentes. Tony havia testemunhado as capacidades de combate das unidades Baymax modificadas para a batalha. Mesmo uma única unidade descontrolada em um centro urbano poderia causar baixas em massa. Eles se reuniram ao grupo principal na sala de comando central, onde a discussão havia se voltado para as intenções de Loki. Ele comanda um exército chamado Chitauri, explicava Thor, de braços cruzados, dirigindo-se à equipe reunida. Eles não são de Asgard, suas origens permanecem um mistério para nós. Loki pretende liderá-los contra o seu mundo, ajudando-o a reivindicar a Terra como seu reino. Em troca de sua conquista, ele entregará o Tesseract aos seus benfeitores, continuou Thor, sombriamente. O maxilar do Capitão América se contraiu. Um exército do espaço. Mas eis o que me incomoda, continuou Rogers, analisando as implicações com sua mente tática. Por que se deixou capturar tão facilmente? Ele não pode liderar uma invasão de dentro de uma jaula. Eu não perderia tempo tentando entender a psicologia de Loki, interrompeu Bruce Banner, mexendo-se desconfortavelmente. A mente daquele homem é um labirinto de loucura. Dá para praticamente sentir o cheiro da insanidade que emana dele. Thor se irritou com a crítica. Cuidado com a língua, Banner. Loki pode estar além da razão, mas continua sendo um príncipe de Asgard, e meu irmão. A voz de Natasha cortou a tensão com precisão clínica. Ele assassinou 80 pessoas em 2 dias. Os ombros de Thor caíram em sinal de derrota. Ele é adotado. Aidan, entrando assim que essa conversa terminou, não conseguiu conter um sorriso com a confissão de Thor. Ele e Tony se juntaram ao grupo junto com o agente Coulson, que os estava informando sobre as recentes aquisições de materiais feitas por Gavião Arqueiro e pela doutora Selvig. Vamos nos concentrar na tecnologia, disse Bruce, deixando sua mente científica assumir o controle. Irídio. Por que eles precisariam especificamente de irídio? Agente estabilizador, responderam Tony e Aidan simultaneamente, suas formações em engenharia levando-os à mesma conclusão. Tony explicou, aproximando-se do console central. Isso impede que o portal desmorone como aconteceu na instalação da SHIELD. Mais importante ainda, acrescentou Aidan, encontrando uma cadeira vazia, é que isso permite que o portal se abra o suficiente e permaneça estável por tempo suficiente para que um exército inteiro passe por ele. Exatamente, confirmou Tony, movendo-se casualmente ao redor da estação de trabalho. Aidan notou a discreta colocação de um pequeno dispositivo de rastreamento em um dos terminais do computador. Tony estava claramente realizando sua própria coleta de informações. Há requisitos energéticos especiais para esse processo? Perguntou o Capitão América com dificuldade para acompanhar a discussão técnica. Eles precisariam aquecer o cube a aproximadamente 120 milhões de Kelvin apenas para ultrapassar a barreira de Coulomb, explicou Bruce com precisão científica. A menos que Selvig tenha descoberto um método para estabilizar os efeitos do tunelamento quântico, continuou ele pensativo.
Se ele tiver conseguido esse avanço, acrescentou Bruce, ele poderia, teoricamente, alcançar a fusão de íons pesados usando qualquer reator do planeta. O Capitão América olhou ao redor da sala com evidente frustração. Alguém poderia explicar isso em termos que um soldado possa entender? Aidan abordou Bruce Banner com genuíno interesse. Como tem progredido sua pesquisa recente? Bruce observou o jovem com um olhar de reconhecimento confuso. Desculpe, já nos conhecemos? Aidan Parker, fundador da Baymax Corporation. Aidan estendeu a mão com um sorriso caloroso. Por favor, perdoe a demora na apresentação. O semblante de Bruce se iluminou enquanto ele apertava minha mão. Você parece diferente das fotos do jornal, mas estou familiarizado com seu trabalho. A poção de cura é uma tecnologia revolucionária, e os robôs Baymax transformaram a assistência médica no mundo todo. Não se esqueçam das variantes de combate, acrescentou Aidan com um toque de malícia. Bruce coçou a cabeça sem jeito. Sim, essas também. Também tenho acompanhado seu trabalho, continuou Aidan, mostrando um tablet com imagens de vigilância. Nossa empresa documentou sua assistência médica em um campo de refugiados argentino no ano passado. A dedicação que você demonstrou a esses pacientes foi verdadeiramente inspiradora. A tela mostrava Bruce tratando refugiados doentes e feridos com nada além de suprimentos básicos e compaixão inabalável. Sob a liderança de Yinsen, a Baymax Corporation não apenas prestava auxílio em desastres, mas também identificava e homenageava indivíduos que faziam contribuições extraordinárias em zonas de crise. Essas pessoas eram frequentemente convidadas a atuar como representantes regionais, recebendo equipamentos e recursos para expandir seus esforços humanitários. Você estava me observando? Bruce pareceu mais tocado do que preocupado. Minhas pequenas contribuições dificilmente merecem tanta atenção. Discordo completamente, respondeu Aidan com sinceridade. Durante o tempo em que estive ausente, passei a valorizar a verdadeira importância da compaixão em ação. Seu trabalho exemplifica tudo que a Baymax Corporation se esforça para alcançar. A expressão de Bruce refletia profunda gratidão pela missão humanitária da empresa. O tempo que passou escondido lhe conferiu um profundo respeito por organizações que levam esperança a situações desesperadoras. A imagem dos alegres robôs Baymax prestando atendimento médico especializado nos cantos mais remotos do mundo ressoava fortemente com seus próprios valores. Você consideraria se juntar à nossa organização? Perguntou Aidan com entusiasmo evidente. Yinsen vem reclamando da nossa falta de pessoal há meses. Sua experiência e conhecimento seriam inestimáveis. Capítulo 122. Bruce Banner ficou claramente intrigado com a oferta, mas antes que pudesse responder, a presença imponente de Fury preencheu a porta. O Dr. Banner está aqui estritamente para rastrear o Tesseract, anunciou Fury, seu único olho fixo em Aidan com óbvia suspeita. Agradeceria sua cooperação nesse sentido. A mensagem implícita era clara. Parem de tentar se apropriar indevidamente dos meus bens. Empregar na Baymax Corporation não interferiria em sua missão atual, respondeu Aidan com um sorriso inocente que não chegava aos olhos. Além disso, trabalhar conosco significaria que o Dr. Banner poderia parar de viver como um fugitivo. Seu tom se tornou ligeiramente mais incisivo. E se certas facções militares continuarem sua perseguição, teremos o maior prazer em expor seus programas ilegais de experimentação humana à comunidade internacional. Isso é uma ameaça? A voz de Fury carregava um tom perigoso. Você deveria agradecer que minhas instalações de pesquisa não estejam localizadas em solo americano, respondeu Aidan com naturalidade. Essa é a única razão pela qual eles existem. Gostaria de testar essa teoria? Os olhos de Aidan se estreitaram, e algo predatório brilhou em seu olhar. A tensão no ar era quase física. Fury encarou o jovem por um longo momento, claramente calculando riscos e possíveis respostas. Por fim, respirou fundo e se virou sem dizer mais nada. Lidaremos com isso depois, parecia dizer sua postura. Depois que a crise atual estiver resolvida. Bruce observou a cena com crescente confusão. Certamente considerarei sua oferta seriamente, disse ele a Aidan, sem ter certeza do que acabará de presenciar. Não tenha pressa, respondeu Aidan, seu semblante voltando imediatamente à cordialidade amigável. O Capitão América olhou ao redor da sala com evidente perplexidade. O que acabou de acontecer aqui? Entre os heróis reunidos, apenas ele, Bruce e Thor desconheciam o passado complicado de Aidan. Vamos nos concentrar na pesquisa, interrompeu Tony, ansioso para amenizar a situação. Temos trabalho a fazer. Eles se dirigiram ao laboratório avançado do L-Carrier, onde o cetro curvo característico de Loki repousava sobre uma mesa de exame. A joia da mente incrustada em sua ponta pulsava com uma energia sutil que parecia sussurrar nos limites da percepção. Bruce posicionou cuidadosamente o cetro sob um scanner de raios gama, seus movimentos precisos e metódicos. Aidan estudou os dados resultantes com intenso fascínio, embora a Allspark continuasse sendo a fonte de energia mais poderosa que ele encontrara. Uma joia do infinito ainda representava uma oportunidade incrível para a pesquisa. A assinatura gama corresponde quase exatamente à pesquisa do Dr. Selvig sobre o Tesseract, relatou Bruce, analisando os resultados. Mas processar essa quantidade de dados levará um tempo considerável. Poderíamos contornar os protocolos de segurança deles e acessar o mainframe diretamente, sugeriu Aidan, com os dedos já deslizando rapidamente sobre um console próximo. Brilhante! Os olhos de Tony brilharam com a perspectiva de obter informações confidenciais.
Tanto ele quanto Aidan tinham seus próprios motivos para querer acesso aos bancos de dados da SHIELD. Receio que só tenha trazido uma escova de dentes para esta missão, disse Bruce em voz baixa, claramente sentindo-se despreparado para o trabalho técnico. Junte-se à Baymax Corporation e eu garanto que construiremos um laboratório para você que fará este lugar parecer primitivo, disse Aidan, aproveitando a oportunidade. Equipamentos de última geração, orçamento ilimitado para pesquisa, sem comitês de supervisão. Isso é generoso, mas... A expressão de Bruce escureceu com lembranças dolorosas. Da última vez que estive em Nova York, destruí quase todo Harlem. Isso não seria um problema para nós, assegurou Aidan com confiança. Posso lhe proporcionar um ambiente completamente livre de estresse e mesmo que você passe por uma transformação, tenho métodos para lidar com a situação com segurança. Chegou a hora de projetar um tirã para ele espancar sem problemas, pensou Aidan. Enquanto isso, Tony examinava um pequeno dispositivo elétrico com evidente curiosidade. Incapaz de resistir, ele repentinamente o enfiou nas costas de Bruce. Ah! Bruce gritou, girando em torno de si mesmo, tomado pela dor e surpresa. Interessante, ponderou Tony, observando a reação de Bruce. Por que você não se transformou? O Capitão América escolheu aquele momento para entrar no laboratório. Você está completamente louco? Perguntou ele, encarando Tony incrédulo. Só estou testando o autocontrole dele, respondeu Tony com um interesse casual. Qual é o seu segredo, Banner? Como você consegue se controlar? Isto não é uma brincadeira, Stark. Rogers disparou. Você está colocando todos a bordo desta aeronave em perigo. A vida é muito curta para vivermos sempre tensos, disse Tony, dando de ombros. Além disso, ele lidou com a situação perfeitamente. Aidan entrou na discussão. Acho que o senhor está sendo paranoico demais com isso, capitão. O Dr. Banner é um cientista renomado, não uma bomba-relógio. O verdadeiro perigo aqui é tratá-lo como um prisioneiro em vez de um colega. Ele gesticulou em direção à instalação de contenção visível através das janelas do laboratório. Construir jaulas especiais transmite uma mensagem bastante confusa sobre confiança, não acha? São apenas medidas de precaução, respondeu o Capitão América com rigidez. Se você não confia totalmente nele, por que o convidou para vir aqui? Insistiu Aidan. Certo, interrompeu Bruce apressadamente, tentando evitar que a discussão piorasse. Estou bem, de verdade. Vamos nos concentrar no trabalho. Tony apontou para Banner com aprovação. Viu? O homem tem tudo sob controle. Você precisa relaxar, capitão. E o senhor precisa levar isso a sério, Sr. Stark, retrucou Rogers, claramente frustrado com a atitude irreverente de Tony. Ele também olhou para Aidan, mas a idade do jovem dificultava saber como se dirigir a ele. Não está levando a sério? A voz de Tony demonstrava genuína ofensa. Então me explique, por que Fury nos reuniu aqui? Por que agora e não antes? Que informações cruciais ele está escondendo de nós? Não consigo resolver problemas se não entender o quadro completo. O Capitão América fez uma pausa, ponderando as implicações. Você acha que o diretor Fury está escondendo algo de nós? Ele é um espião profissional que comanda uma organização de espiões, lembrou Tony. Tanto a Stark Industries quanto a Baymax Corporation possuem tecnologia de ponta, acrescentou Aidan pensativamente. Ambas dedicamos nossos recursos ao avanço do bem-estar humano. Então, por que não fomos incluídos no programa de pesquisa do Tesseract desde o início? Ele encarou Rogers com um olhar penetrante. A SHIELD fez alguma contribuição significativa para o desenvolvimento de energia sustentável? O capitão ficou em silêncio, visivelmente incomodado com aquelas perguntas difíceis. Temos nossos parâmetros de missão, disse ele finalmente. Devemos nos ater a eles. Com isso virou-se e saiu do laboratório. Nunca vou entender o que meu pai viu naquele homem, murmurou Tony, balançando a cabeça em frustração. Os 3 pesquisadores retomaram seu trabalho, e a infiltração nos sistemas confidenciais da SHIELD prosseguiu de forma constante durante a noite. Pouco antes do amanhecer, Fury invadiu o laboratório com visível agitação. Stark Parker, o que exatamente vocês pensam que estão fazendo? Exigiu ele sem rodeios. Eu ia te fazer a mesma pergunta, respondeu Aidan friamente, sem desviar o olhar das provas incriminatórias exibidas em sua tela. Estamos rastreando o Tesseract, exatamente como você pediu, respondeu Tony. Os algoritmos de modelagem estão definidos e estamos atualmente buscando assinaturas de energia. Assim que detectarmos algo, teremos a localização com uma precisão de cerca de 800 metros. Perfeito. Assim você poderá recuperar seu precioso Tesseract sem complicações desnecessárias, disse Aidan com um sorriso amargo. Ele virou o monitor em direção a Fury, revelando imagens confidenciais que fizeram o rosto do diretor empalidecer. A tela mostrava um homem com olhos vermelhos brilhantes preso a uma mesa de exame, seu corpo convulsionando enquanto ele se debatia contra as amarras. Rugidos desumanos escapavam de sua garganta enquanto o vírus T percorria seu organismo. Talvez você possa me explicar isso, disse Aidan com a voz gélida, dirigindo-se a Fury. Parece que a SHIELD está conduzindo pesquisas sobre o vírus T. Se eu divulgasse essas imagens para a mídia internacional, cuja credibilidade você acha que eles questionariam a sua ou a minha? O maxilar de Fury se contraiu, mas Aidan não havia terminado. Ah, e não vamos nos esquecer destas preciosidades, continuou Aidan, folheando outros documentos confidenciais. Operação Cerco, planos detalhados de como dividir os ativos da Baymax Corporation entre várias agências governamentais. Bem completo, na verdade. A cada revelação, a expressão de Fury se tornava mais sombria.
A dimensão da violação de inteligência estava se tornando catastroficamente clara. Tony franziu a testa ao ver a pesquisa sobre armas exibida em sua tela, embora sua infiltração parecesse menos abrangente do que a de Aidan. Nem mesmo sua inteligência artificial avançada conseguia igualar as capacidades da Rainha Branca para extração e análise de dados. Capítulo 123. A tensão no laboratório de pesquisa do L. Carrier havia chegado ao limite. Aidan, Tony e Bruce encaravam Fury do outro lado da mesa do laboratório, documentos confidenciais e provas incriminatórias espalhados entre eles como munição. O que exatamente é a fase 2? Perguntou Tony, apontando para a pesquisa de armas exibida em sua tela. Os dados que Aidan havia descoberto pintavam um quadro perturbador da verdadeira agenda da SHIELD. Buck. Antes que Fury pudesse responder, o Capitão América entrou na sala e bateu com um objeto metálico cilíndrico sobre a mesa, inconfundivelmente um componente de arma. A fase 2 é a SHIELD usando o Tesseract para construir armas de destruição em massa, anunciou ele sombriamente. Desculpe, mas aquele computador estava lento demais para o meu gosto. Fury examinou as evidências que o Capitão América havia recuperado, claramente preparando-se para minimizar os danos. Rogers, estudamos todos os aspectos das capacidades do Tesseract, mas isso não significa. Por que continuar mentindo? Interrompeu Aidan, abrindo arquivos adicionais em sua tela. Você não só está realizando experimentos ilegais com o vírus T em humanos, como também está usando energia cósmica como arma em uma escala sem precedentes. A expressão de Fury se tornou ainda mais sombria a cada revelação. Eu estava enganado sobre você, diretor, disse o Capitão América com forte decepção na voz. O mundo não mudou nada desde a minha época, apenas a tecnologia usada para enganar as pessoas. Natasha e Thor entraram no laboratório justamente quando o confronto atingiu seu ápice. Quer uma explicação, exigiu Bruce, com a voz carregada de perigo enquanto apontava para os dados incriminadores. Por que a SHIELD está desenvolvendo armas de destruição em massa usando o Tesseract? E por que vocês estão realizando experimentos com o vírus T em seres humanos? A compostura de Fury finalmente se quebrou. Por causa deles. Ele disparou, apontando acusadoramente para Aidan e Thor. Por causa do que eles representam. Thor pareceu genuinamente confuso com a acusação. Há mais de 2 anos, um visitante alienígena chegou à Terra, explicou Fury, com a voz embargada pela emoção mal contida. Testemunhamos uma batalha que destruiu uma cidade inteira. Aprendemos não apenas que não estávamos sozinhos no universo, mas também que éramos pateticamente vulneráveis. Nossas armas, nossa tecnologia, tudo obsoleto diante de ameaças cósmicas. Thor deu um passo à frente em posição defensiva. Asgard busca apenas a paz com o seu reino. Não representamos nenhuma ameaça à Terra. Mas vocês não são os únicos seres de além das estrelas, são? Fury retrucou, com os olhos fascando de intensidade. E vocês não são a única ameaça que enfrentamos. Seu olhar se voltou para Aidan. Existem forças neste mundo que não podemos controlar ou derrotar por meios convencionais. Tipo fazer experiências com humanos e acumular armas cósmicas? Perguntou Aidan com sarcasmo mordaz. Você, de todas as pessoas, Fury começou, mas Thor o interrompeu novamente. Seu uso do Tesseract para a pesquisa de armas foi um sinal para todas as forças hostis nos 9 reinos, declarou Thor com crescente raiva. Você essencialmente anunciou que a Terra estava se preparando para uma guerra intergaláctica. Você provocou esse conflito. Guerra intergaláctica? A mente tática do Capitão América lutava para processar as implicações. O que mais poderíamos fazer? Fury perguntou desesperadamente. Tínhamos que encontrar maneiras de nos defender. Então explique seus planos para destruir uma organização humanitária pacífica, interrompeu Aidan impiedosamente. Você já preparou a papelada para dividir os ativos da Baymax Corporation entre agências governamentais. A compostura de Fury se desfez completamente. Não finja inocência. Eu sei que você orquestrou o incidente da Ilha Rand. Sua empresa inteira é uma fachada elaborada. Você não tem nenhuma prova para sustentar essa acusação, respondeu Aidan friamente. E mesmo que suas teorias da conspiração fossem verdadeiras, minha elaborada fachada salvou mais de 100 milhões de vidas e inúmeras famílias. O que sua militarização paranoica conseguiu? A SHIELD faz muito mais do que você imagina, rugiu Fury. Monitoramos todas as ameaças potenciais neste planeta, acrescentou Natasha com a voz mortalmente calma. O Capitão América é uma ameaça? Perguntou Bruce de forma incisiva. Eu sou? Somos todos apenas inimigos em potencial que precisam ser contidos? Todos representam uma ameaça em potencial, insistiu Fury sem hesitar. Então por que vocês não abordaram a crise das armas nucleares? Insistiu Aidan, implacavelmente. Em vez disso, vocês atacam a pesquisa do vírus T, que não representa nenhuma ameaça planetária, enquanto conduzem experimentos humanos bárbaros. E depois de tomarem o controle da corporação Baymax, vocês vão continuar nossas operações globais de resgate? Claro que não. Inúmeras pessoas que poderiam ser salvas morrerão por causa da ganância institucional de vocês. Suas alegações sobre proteger a Terra são ridículas. Tudo o que vocês fazem serve à sua própria estrutura de poder. Isso não justifica seu descaso pela vida humana. Fury apontou o dedo acusador para Aidan. Quero saber o que realmente aconteceu na ilha, interrompeu o Capitão América, mas sua pergunta se perdeu no caos crescente. Você fala em controle enquanto cria desordem ativamente, gritou Tony, com a raiva à flor da pele. É isso que eles fazem, disse Bruce, com um tom ameaçador na voz.
Eles dizem que estamos formando uma equipe, mas juntos só vamos gerar mais caos. Aparentemente estou a um passo de um colapso total. A cela de contenção onde Locke está preso? Bruce continuou com um amargo pesar de compreensão. Aquilo foi projetado para mim. Todos precisam se acalmar, insistiu Natasha enquanto a situação saía do controle, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Tony e o Capitão América haviam começado sua própria discussão acalorada. O que você é sem essa armadura, Stark? Gênio, bilionário, playboy, filantropo, respondeu Tony sem hesitar. Conheci soldados que valiam por 100 de vocês. E eu vi as imagens, Rogers. Você é apenas um experimento de laboratório que teve sorte com um soro mágico. Vista a armadura e vamos ver o quão durão você realmente é. A influência insidiosa da joia da mente amplificava todas as emoções negativas, transformando aliados em inimigos com precisão cirúrgica. Tenho assuntos a tratar, anunciou Aidan, claramente desgostoso com a situação que se deteriorava. Um portal carmesim começou a se formar atrás dele. Podem se destruir à vontade, mas aconselho que não interfiram nas minhas operações. Ele lançou um último olhar de advertência a Fury antes de avançar em direção à fenda dimensional. Espere. Fury avançou desesperadamente, mas Aidan já havia desaparecido pelo portal, que se fechou atrás dele. O laboratório ficou em silêncio atônito enquanto todos encaravam o espaço vazio onde Aidan estivera. Ele acabou de realizar teletransporte espacial sem qualquer auxílio tecnológico? A mente científica de Bruce ficou perplexa com as implicações. Isso é mágica. O Capitão América lutava para processar o que tinha presenciado. Ter ficado congelado por 70 anos estava se provando uma preparação inadequada para este novo mundo. Ele é um dos protetores místicos do seu mundo, explicou Thor, preenchendo o vazio deixado pelo feiticeiro falecido. Ao contrário dos outros, eles protegem barreiras dimensionais em vez de fronteiras políticas. Ele veio aqui com você? Perguntou Fury, claramente calculando as implicações. De fato, ele passou mais de um ano em Asgard estudando nossas tradições mágicas. Seu povo mantém contato constante com os feiticeiros da Terra? Esse conhecimento não lhe pertence, respondeu Thor secamente. A sala finalmente alcançou um silêncio inquietante, embora as tensões permanecessem elevadas. Acho que você nos deve algumas explicações sobre aquele jovem, disse o Capitão América, estudando Fury atentamente. Como Aidan não fazia parte da iniciativa Vingadores, Rogers não havia recebido nenhum relatório de inteligência sobre ele. Muito bem, respondeu Fury com uma expressão indecifrável enquanto processava os eventos recentes. Blaari, Blaari. Antes que ele pudesse dar mais detalhes, sirenes de alarme soaram repentinamente por todo o Helicarrier. Luzes de emergência banharam o laboratório em vermelho, enquanto explosões sacudiam a enorme aeronave. Toda a embarcação estremeceu quando incêndios irromperam em vários conveses. A Vey já havia se infiltrado no porta-aviões e iniciado seu ataque. Entretanto, Aidan reapareceu nas ruas familiares do Queens. Capítulo 124. Após mais de um ano longe da Terra, Aidan sentia muita falta de seus amigos e familiares. As vistas e os sons familiares do Queens lhe traziam uma sensação ao mesmo tempo de conforto e estranheza enquanto voltava para casa, mas ao cruzar a porta da frente, uma notícia devastadora o aguardava. Quando o reitor faleceu? Perguntou Aidan em voz baixa, acomodando-se no sofá da sala enquanto tentava assimilar o choque. Há 2 meses, respondeu Mai, com a voz carregada de tristeza persistente. Ele falava de você constantemente perto do fim, de como era grato por tudo que você tinha feito. Ele faleceu em paz, cercado pelos filhos. O querido senhor havia tocado inúmeras vidas durante seu tempo no orfanato. Desde o início ele sabia que Aidan era o doador anônimo cujo generoso apoio havia permitido expandir as instalações e ajudar muito mais crianças. A certeza de que o trabalho de sua vida continuaria preencheu seus últimos dias de contentamento. Não se culpe por ter estado longe, disse mais gentilmente, percebendo o silêncio de Aidan. Ele viveu uma vida plena e significativa, sem arrependimentos. Eu sei, Aidan esboçou um sorriso fraco, embora a dor ainda pesasse muito em seu coração. Só estou processando isso. O antigo reitor definitivamente mereceu seu lugar no céu. Apesar de não ter presenciado a morte, a perda o atingiu com uma força inesperada, uma profunda sensação de mortalidade e solidão. Onde ele está enterrado? Preciso prestar minhas homenagens. O cemitério de São Miguel fica no alto da colina, nos arredores da cidade. Há uma floricultura chamada Jardim dos Anjos logo na entrada. A senhora Melina é a responsável. Ela pode te ajudar a escolher as flores adequadas. Obrigado, Aidan assentiu com a cabeça, e então se levantou ao se lembrar de uma questão mais urgente. Tia Mai, preciso que você deixe o Hot Rod te levar para um lugar seguro. Nova York não estará segura nos próximos dias. Hot Rod? Mai pareceu confuso com o nome desconhecido. A Lamborghini preta que eu te dei é um Transformer. Desde que a franquia de filmes Transformers explodiu em popularidade global, temas mecânicos dominaram o entretenimento e os mercados de brinquedos em todo o mundo. Personagens como Optimus Prime, Megatron e Bumblebee se tornaram nomes conhecidos em todos os lares. Espera aí, esse carro é na verdade um Transformer? Mai olhou para Aidan, atônita, procurando em seu rosto qualquer sinal de que ele estivesse brincando. Ela havia ficado encantada quando o veículo de luxo foi entregue, mas a possibilidade de ser um robô senciente nunca lhe ocorrerá. Com certeza. Eu criei dezenas deles, a maioria está posicionada na minha ilha particular, e o Hot Rod foi designado especificamente para te proteger.
Meu Deus, mas sentou-se novamente com dificuldade, os olhos arregalados de espanto. Preciso de um momento para assimilar tudo isso. Depois de se recompor um pouco, Aidan continuou com crescente urgência. Haverá uma invasão alienígena nos próximos dias. Preciso que você esteja em um lugar seguro para evitar qualquer acidente. Como você poderia saber disso? Não é nenhuma pegadinha elaborada, é? Quem me dera, Aidan balançou a cabeça com uma seriedade sombria. Aquela ilha é minha principal base de operações. Tudo dos meus filmes existe lá na realidade. Optimus Prime, Megatron, todos os Transformers. Peter adoraria, e você não se entediaria. Certo, confio em você. Maya assentiu sem fazer mais perguntas. Mas primeiro quero conhecer Hot Rod direito. Claro, ele deve estar na garagem onde você sempre estaciona. Eles foram até a garagem anexa, onde uma elegante Lamborghini preta estava estacionada em silêncio absoluto. E aí, parceiro, gritou Aidan, batendo com os nós dos dedos no capô. Hora de entrar em ação. Vrum. Os faróis do carro esportivo acenderam quando o motor roncou. O veículo saiu da garagem por conta própria e parou no meio da entrada. Sob o olhar atônito de Mai, a Lamborghini começou sua transformação espetacular. Ai, Aidan, estou ficando louco de tanto ficar sentado nessa garagem, reclamou Hot Rod enquanto sua imponente forma robótica se ajoelhava no asfalto. Ele se virou para Mai com evidente exasperação. E por favor, diga para aqueles caras da limpeza automotiva pararem de ficar me subindo toda semana. É incrivelmente irritante. Aidan lançou um olhar divertido para Mai, e ela retribuiu com um sorriso envergonhado. Preciso que você acompanhe a tia Mai até a escola para buscar o Peter e em seguida, os transporte para a ilha Apex através do dispositivo de teletransporte no laboratório Baymax, instruiu Aidan. Finalmente, ação de verdade, exclamou Hot Rod entusiasmado, transformando-se novamente em veículo. Pronto quando a senhora estiver. Me dê alguns minutos para arrumar minhas coisas, disse Mai, já voltando para casa. Humanos, murmurou Hot Rod com exasperação mecânica. Com as providências de segurança para sua família em andamento, Aidan dirigiu-se ao cemitério de São Miguel. O cemitério ocupava uma encosta tranquila nos arredores da cidade, com fileiras organizadas de lápides estendendo-se por gramados bem cuidados. Na entrada, uma modesta floricultura ostentava a placa Jardim dos Anjos. O interior era simples e sereno, repleto predominantemente de flores brancas e amarelo claras que pareciam irradiar tranquilidade. A quem você veio homenagear, jovem? Perguntou a dona da loja. Uma senhora idosa de cabelos grisalhos e um rosto que parecia naturalmente adequado para confortar os enlutados. Senhor Twainut, ex-diretor da Casa da Juventude de Kingsboro. O senhor é o administrador do cemitério? Sim, sou eu, respondeu ela, consultando um registro bem gasto com cuidado deliberado. Deixe-me localizá-lo para você. Aqui está. O senhor Nut repousa na terceira fileira, sétimo túmulo. É um lugar bastante abençoado. Na tradição ocidental, o número 3 representava a trindade da terra, do céu e do mar, enquanto o 7 simbolizava as camadas do paraíso. Quais flores seriam mais apropriadas? Perguntou Aidan, com a voz embargada pela emoção. Cravos amarelos, sugeriu ela gentilmente, escolhendo alguns de um arranjo próximo. Eles representam a lembrança e a devoção eterna, perfeitos para homenagear um idoso que marcou tantas vidas. Obrigado, disse Aidan, aceitando o buquê cuidadosamente embrulhado e pagando antes de seguir para o cemitério propriamente dito. Seguindo as instruções do zelador, ele localizou o sétimo lote na terceira fileira. O rosto familiar na fotografia da lápide trouxe à tona uma onda de lembranças agridoce. Quando Aidan chegou a este mundo, literalmente faminto e desesperado, aquele bondoso senhor o acolheu sem hesitar. De muitas maneiras. A Baymax Medical Technology Corporation foi fundada como uma homenagem aos ideais humanitários do reitor e ao seu compromisso inabalável em ajudar os outros. Mas Aidan reconheceu a diferença fundamental entre eles. Enquanto o reitor havia sido verdadeiramente altruísta, dedicando toda a sua vida ao bem-estar dos outros, Aidan sabia que jamais conseguiria igualar aquele nível de puro altruísmo. Ele permanecia em sua essência, movido por motivações pessoais, mesmo quando fazia o bem para o mundo. Capítulo 125. Aidan ajoelhou-se diante do túmulo do reitor por um tempo que pareceu interminável, perdido em memórias e arrependimentos enquanto as sombras da noite começavam a se estender pelo cemitério. Quando se preparava para se levantar e ir embora, o som de passos na brita anunciou a aproximação de alguém. Aidan, graças a Deus finalmente te encontrei, disse Logan com sua voz rouca, demonstrando evidente alívio ao avistar a figura familiar ajoelhada junto à lápide. Logan? Aidan se virou com genuína surpresa, embora a compreensão logo tenha surgido em seu rosto. Deixe-me adivinhar, o professor mandou você me encontrar. Como você, Logan começou, claramente pego de surpresa pela suposição correta. Vamos discutir isso em um lugar mais apropriado, disse Aidan, curvando-se respeitosamente em direção à lápide uma última vez antes de se levantar. Enquanto caminhavam em direção à entrada do cemitério, a idosa proprietária do Jardim dos Anjos ofereceu-lhe um sorriso gentil da porta de sua loja. Aidan acenou educadamente em resposta antes de apressar o passo para deixar o local do memorial. Trata-se dos desenvolvimentos na Orpington Labs, não é? Disse Aidan enquanto se acomodavam em assentos opostos em um café próximo, o aroma familiar do café contrastando fortemente com a seriedade da conversa. Exatamente, confirmou Logan, embora sua expressão permanecesse confusa. Mas você não voltou para a Terra hoje?
Como você poderia saber sobre eventos tão recentes? Você conseguiu me localizar poucas horas depois da minha chegada, respondeu Aidan com um sorriso irônico, desviando a pergunta. Sua rede de inteligência é aparentemente bastante eficiente. Estamos te procurando há semanas, admitiu Logan, dando de ombros impotente. Se você não tivesse aparecido hoje, eu pretendia ligar diretamente para você nos próximos dias. Então, qual é a sua avaliação dessa situação com os supressores de mutantes? Perguntou Aidan, indo direto ao ponto. Durante os 2 anos de ausência de Aidan em Asgard, a Terra passou por transformações drásticas. Além do desenvolvimento do antídoto para o vírus T, os laboratórios Worthington, operando sob o disfarce de uma empresa farmacêutica legítima, criaram com sucesso um inibidor permanente do gene mutante. Quando Mística, agindo sob as ordens de Magneto, se infiltrou nas instalações e descobriu evidências de experimentação humana ilegal em mutantes capturados. As imagens que ela obteve acenderam um barril de pólvora de tensões entre humanos e mutantes. Embora esses acontecimentos não tivessem preocupado Aidan inicialmente, um aspecto exigia sua atenção. Os militares agora usavam o supressor como forma de pressionar Magneto, que estava preso, a participar de um plano para capturá-lo. Isso lhes dava a confiança necessária para agir contra a Baymax Corporation. A situação havia se deteriorado rapidamente nas últimas semanas. As relações entre humanos e mutantes haviam chegado a um ponto crítico, bastaria uma faísca para detonar toda a situação. Os laboratórios Worthington estavam perto demais do sucesso com seu agente supressor de genes para abandonar o projeto agora. Enquanto isso, os mutantes acreditavam que os humanos estavam experimentando sistematicamente em seu povo e que tentariam um genocídio assim que a cura fosse aperfeiçoada. Ambos os lados haviam estabelecido conselhos de negociação, com representantes tentando a diplomacia sob a supervisão direta do presidente. Mas, à medida que as negociações se arrastavam, influenciadas por várias agendas ocultas, manifestantes mutantes começaram a se reunir em número crescente do lado de fora das instalações de Worthington. 2 dias atrás, os representantes de Worthington anunciaram sua descoberta, declarando publicamente que os genes mutantes constituíam uma doença que eles tratariam gratuitamente. Essa proclamação finalmente levou a facção de Magneto ao limite. Eles agora planejavam ativamente destruir o laboratório e eliminar o criador do supressor. Sem intervenção, a violência irromperia em poucos dias. Mas com a invasão alienígena se aproximando simultaneamente, o governo dos Estados Unidos se viu em uma situação extremamente delicada. Eles queriam usar medidas violentas para eliminar os agitadores mutantes antes que a crise Chitauri chegasse. 4 situações catastróficas convergiram no pior momento possível: o retorno de Aidan Parker, o roubo do Tesseract, uma iminente invasão alienígena e revoltas mutantes que ameaçavam se transformar em guerra civil. Qualquer uma dessas crises poderia devastar a nação, mas a ocorrência simultânea das 4 criou um cenário impossível. É complicado, disse Logan, esfregando as têmporas em evidente desconforto. Mesmo dentro do nosso próprio Instituto Xavier, muitas pessoas estão enojadas com o programa de supressão. Não apenas os seguidores de Magneto, nossos próprios alunos e professores. Então, o que exatamente você está pedindo para a Baymax Corporation fazer? Perguntou Aidan após tomar um gole pensativo de café. Já tínhamos entrado em contato com Insane anteriormente, mas ele disse que Baymax não poderia se envolver em assuntos mutantes sem sua autorização direta. Entendido. Então, qual é a sua proposta? O professor espera que Baymax possa servir como mediador, explicou Logan com seriedade. Negocie a suspensão das ações militares contra os mutantes e impeça a liberação do supressor. Em troca, impediremos que os tumultos mutantes se intensifiquem. Isso parece mais um paliativo do que uma solução, observou Aidan, criticamente. Você está apenas adiando o conflito inevitável. Olha, vamos continuar trabalhando em uma solução permanente. Logan parou de falar, visivelmente desconfortável com as manobras políticas. Diplomacia nunca foi seu forte. Aidan pousou a xícara de café e analisou a situação com cuidado. Preciso pensar bem nisso. Pretendo visitar o instituto nos próximos dias. Até lá, faça todo o possível para manter seu pessoal calmo. Obrigado, disse Logan, com genuína gratidão evidente em sua voz. Sei que você poderia facilmente ignorar toda essa situação, mas ainda assim está disposto a ajudar quando pedimos. Se tudo correr conforme o planejado, essa abordagem deverá resolver permanentemente o conflito entre humanos e mutantes, disse Aidan com um sorriso confiante. Mas preciso acertar os detalhes específicos, e o sucesso dependerá muito das ações do seu povo quando chegar a hora. Sério? Que tipo de plano você está considerando? Perguntou Logan ansiosamente, inclinando-se para frente em sua cadeira. Essencialmente um redirecionamento das contradições, respondeu Aidan enigmaticamente. Enquanto as fontes centrais do conflito não forem abordadas diretamente, podemos fundamentalmente impedir que a violência ecloda. Logan franziu a testa, claramente com dificuldade para entender o conceito. Não se preocupe com os detalhes agora, disse Aidan, dirigindo-se para a saída do café. Discutirei tudo diretamente com o professor durante minha visita. Aguarde notícias nos próximos dias. Após pagar a conta, Logan retornou ao Instituto Xavier trazendo essa notícia crucial. Como foi a reunião com Aidan?
Anki McCoy não conseguia conter a ansiedade quando Logan entrou no salão principal do instituto. Tinha sido ideia dele contatar a Baymax Corporation para intervir naquele momento crítico. O professor Xavier, Tempestade e vários outros membros do corpo docente se reuniram em volta de Logan, visivelmente ansiosos. Ele está considerando o nosso pedido, relatou Logan, e afirma ter um plano que poderia resolver o conflito entre humanos e mutantes de forma permanente. Que tipo de plano? Perguntou o professor Xavier com urgência. O peso de décadas de esforços para melhorar as relações entre humanos e mutantes oprimia seus ombros. Esforços que pareciam estar à beira do colapso total devido ao programa de supressão e à manipulação política. Ele não quis dar mais detalhes, admitiu Logan. Mas ele planeja nos visitar nos próximos dias para discutir tudo em detalhes. Ele virá pessoalmente? A expressão do professor Xavier tornou-se preocupada. No passado ele teria recebido Aidan calorosamente, mas desde que soubera do incidente da Ilha da Mão, a aparente insensibilidade do jovem em relação à vida humana o deixará profundamente perturbado. Foi isso que ele disse. Então eu mesmo me encontrarei com ele, declarou o professor Xavier com tranquila determinação. Capítulo 126. Após se separar de Logan, Aidan dirigiu-se diretamente à sede da Baymax Medical Technology Company. A organização havia evoluído drasticamente durante sua ausência, não era mais apenas uma corporação médica que produzia robôs de cura e medicamentos milagrosos, mas sim um verdadeiro império do entretenimento. O estúdio de cinema e televisão que ele havia fundado para a Rainha Branca antes de sua partida se tornará uma potência cultural, produzindo filmes aclamados pela crítica a uma taxa sem precedentes de 1 por mês. Inicialmente, o estúdio comprava imagens de atores consagrados, mas à medida que sua reputação crescia, começou a criar personagens totalmente originais, feitos sob medida para cada história. O resultado foi uma revolução cinematográfica que tornou a Baymax Technology tão influente no entretenimento quanto na área da saúde. A sede da empresa fervilhava de atividade quando Aidan entrou. Os funcionários circulavam com eficiência pelos corredores e escritórios, embora uma inspeção mais atenta revelasse que não eram humanos, androides biônicos avançados, indistinguíveis de pessoas vivas. Na entrada, 2 recepcionistas deslumbrantes, de cabelos negros como azeviche, ofereciam sorrisos perfeitos e cumprimentos gentis que enganariam qualquer um que não as tivesse projetado pessoalmente. Rainha Branca, relatório sobre o status de nossa equipe principal, disse Aidan ao entrar no elevador. Alice acaba de neutralizar uma célula terrorista e está a caminho, disse a voz sintética familiar. Previsão de chegada, 1 hora. Yinsen concluiu sua visita diplomática e chegará em aproximadamente 2 horas. Entendido. Preciso de arquivos completos sobre a situação atual dos mutantes. Os laboratórios Worfinta e sua empresa farmacêutica matriz, instruiu Aidan enquanto o elevador subia. Além disso, forneça um inventário completo de nossos dispositivos de teletransporte espacial na ilha Apex e dados demográficos detalhados para cada distrito da cidade de Nova York. Seus pedidos estão sendo processados. Entretanto, do outro lado do país, no Pentágono, um tipo de reunião muito diferente estava acontecendo. Chefes de departamento lotavam a sala de conferências principal do Ministério da Defesa. Documentos confidenciais espalhados sobre a mesa enquanto discussões acaloradas irrompiam entre as facções. A atmosfera era tensa, carregada pelo peso de múltiplas crises convergentes. A anomalia energética de ontem sobre o Novo México durou apenas alguns segundos, relatou um funcionário de cabelos grisalhos com evidente frustração. Extraímos pouquíssimas informações úteis do incidente. No entanto, a SHIELD confirmou que entidades asgardianas retornaram à Terra, acompanhadas por Aidan Parker, o homem que estávamos procurando, acrescentou outro oficial, apontando para a tela principal. De acordo com o diretor Fury, Parker pertence a uma organização de místicos com ligações diretas com Asgard. Isso confirma a existência de praticantes de magia atuando em nosso planeta. O projetor exibiu dezenas de incidentes capturados por câmeras de vigilância, figuras de túnica realizando feitos impossíveis, manifestações de energia que desafiavam a física convencional e outros fenômenos inexplicáveis. Alega-se que esses feiticeiros protegem a Terra de ameaças dimensionais, continuou o informante. Diante dessas informações, recomendo que reconsideremos nossa postura agressiva em relação a Aidan Parker. Vozes ecoaram ao redor da mesa. Concordo. Apoio. De jeito nenhum. Isso não muda nada. General Ross, explique sua oposição. Thaddeus Ross estava de pé com precisão militar, seus traços marcados pelo tempo imbuídos de determinação inabalável. Aidan Parker representa uma ameaça existencial à segurança nacional. Suas ações na Ilha Rende e a subsequente chantagem de governos estrangeiros o classificam como um terrorista da mais alta estirpe. Sua voz carregava a autoridade de décadas de serviço militar. Agora que possuímos uma contramedida para o vírus T, devemos aproveitar essa vantagem. Não podemos permitir que tais indivíduos ajam impunemente. A sala ficou em silêncio quando Ross retomou seu lugar. Chefe Kinster, apresente o contra-argumento. Um homem magro de traços marcantes e cabelos prematuramente grisalhos levantou-se deliberadamente. Precisamos considerar toda a extensão das capacidades da corporação Baymax e sua integração global. Podemos realmente aceitar as consequências de uma ação direta contra Parker? Seu tom carregava o peso de uma análise cuidadosa. A influência da empresa vai muito além de armas virais.
Unidades Baymax operam em praticamente todas as cidades americanas, e não conseguimos localizar sua principal base operacional. Ele fez uma pausa, permitindo que as implicações fossem assimiladas. Estamos essencialmente cegos às suas verdadeiras capacidades. Uma ação precipitada poderia desencadear uma enorme convulsão social, sem mencionar a potencial retaliação da organização mística que o apoia. Kister apontou para as pastas confidenciais à sua frente. A inteligência da SHIELD sugere que esses feiticeiros mantêm contato humano mínimo propositalmente, eles parecem indiferentes às questões políticas convencionais. Além disso, ainda enfrentamos a crise mutante. Mesmo com supressores genéticos, libertar Magneto continua sendo extremamente perigoso. Será que realmente queremos travar guerras em múltiplas frentes simultaneamente? A lembrança de seus recursos sobrecarregados provocou murmúrios de preocupação ao redor da mesa. Após vários minutos de intenso debate, as vozes começaram a mudar. Retiro minha objeção e apoio à avaliação do chefe Kister, anunciou um general. Em menos de uma hora surgiu um consenso esmagador: adiar todas as operações contra Aidan Parker e a Baymax Corporation até que a situação do Tesseract fosse resolvida. A decisão representou mais do que uma estratégia militar. Vários interesses corporativos vinham manobrando nos bastidores, e essa mudança de política exigiria uma ampla recalibração de seus planos. Enquanto os oficiais do Pentágono debatiam, a própria organização em questão continuava sua expansão implacável. No sistema capitalista americano, nada poderia impedir o crescimento da Baymax Corporation. Ela possuía recursos ilimitados, reputação pública irrepreensível e capacidade dissuasora suficiente para desencorajar hostilidades declaradas. Planos secretos poderiam persistir, mas o confronto direto havia se tornado politicamente impossível. De volta ao quartel-general da Baymax, Aidan estudou a análise abrangente da Rainha Branca sobre a infraestrutura e a distribuição populacional da cidade de Nova York. Um mapa holográfico tridimensional materializou-se diante dele, exibindo cada distrito com detalhes impressionantes. Qual é o número atual de unidades Baymax implantadas dentro dos limites da cidade? Perguntou ele. 1,37 milhão de unidades ativas, respondeu a inteligência artificial com sua precisão característica. Aidan começou a marcar um mapa holográfico com indicadores coloridos, pontos verdes para locais prioritários e vermelhos para alvos secundários. Seus cálculos eram metódicos e deliberados, cada marcador representando uma cuidadosa consideração estratégica. Quando terminou, mais de 30 mil indicadores verdes pontilhavam a tela com marcadores vermelhos cobrindo o restante. Nossos dispositivos de teletransporte espacial são suficientes para a operação? Perguntou ele, analisando o padrão de distribuição. Negativo. O estoque atual mostra 26 mil unidades disponíveis. Aidan analisou essa falta de recursos e fez cálculos rápidos. 26 mil. Terá que ser suficiente. Podemos otimizar os padrões de implantação para maximizar a cobertura. Há alguma atualização sobre o andamento da investigação dos laboratórios Worthington? A coleta de dados continua. O pacote completo de informações estará disponível em 37 minutos. Mostre-me o que você já tem. Enquanto documentos confidenciais preenchiam as telas, a porta da sala de conferência se abriu, dando passagem a uma mulher deslumbrante vestida com um elegante vestido vermelho. Chefe, Alice anunciou sua presença com evidente alívio por estar de volta de sua missão. Bem-vindo de volta. Aidan sorriu calorosamente, apontando para uma cadeira vazia. Sente-se. Aguardaremos Insem antes de começarmos o briefing completo. Ele voltou sua atenção para os relatórios de inteligência, sua mente já formulando a complexa estratégia que em breve se desenrolaria em múltiplas frentes. Capítulo 127. Com seus assuntos corporativos resolvidos, Aidan estava ficando sem tempo. Ainda bem que Insem já tinha conseguido aquela tecnologia supressora, o momento perfeito para a visita de Xavier. Toda essa confusão com os mutantes chegou a esse ponto em parte porque seus dois figurões, Magneto e o Professor X, simplesmente não tinham poder suficiente para manter todos na linha. Mesmo com ambos tentando proteger os interesses dos mutantes, os experimentos continuaram acontecendo. E agora, com Magneto preso? Isso piorou muito as coisas. Na tarde seguinte, a Baymax Corp fez seu anúncio. Eles haviam comprado os direitos do supressor da Worthington e, aliás, que soltassem aqueles porquinhos da Índia mutantes. Agora mesmo. O que eles não disseram? Nada sobre obrigar alguém a usar aquela coisa maldita. A reação foi interessante. Os mutantes revoltados simplesmente pararam. Toda a situação explosiva se acalmou rapidamente. Alguns mutantes estavam cautelosamente otimistas, outros entraram em modo de espera, e os radicais? Bem, no fim das contas, ninguém mais queria ouvir seus discursos de queimar tudo. Ambos os lados do Conselho Mutante soltaram um suspiro coletivo de alívio e começaram a se mobilizar para conseguir reuniões com Baymax. Mas depois daquele anúncio, silêncio total. Baymax agiu como se nada tivesse acontecido, recusou todos os pedidos de reunião, tudo como sempre. Quando Aidan soube que a aquisição tinha sido concretizada, ligou para Logan. Hora de fazer uma visita aos X-Men. A escola Xavier ficava nessa propriedade absurda em Westchester, a uns 10 quilômetros da cidade. Parecia um castelo gótico, mas por dentro era cheia de salas de treinamento de alta tecnologia e sabe-se lá mais o quê.
Provavelmente tinha um jato escondido no subsolo ou algo do tipo. O carro de Aidan parou no portão e caramba, eles prepararam uma recepção calorosa. Logan estava lá, obviamente, mas também o professor X em sua cadeira de rodas, um cara peludo azul de terno. Só podia ser o fera, e mais alguns. Ou eles queriam muito impressioná-lo, ou estavam muito nervosos. Estávamos esperando por você, disse Xavier quando Aidan se aproximou. Os olhos do velho faziam aquele olhar, como se ele estivesse tentando ler os pensamentos de Aidan. O que, conhecendo sua reputação, era bem provável. Professor, Dr. McCoy. Aidan apertou a mão de fera como de costume. Mas quando chegou a vez de Xavier, em vez do aperto de mão educado, ele simplesmente estendeu a mão e tocou a cabeça careca do cara, como quem acaricia um gato. Xavier ficou completamente rígido. Que diabos, Storm começou, e raios já crepitavam entre seus dedos. Aidan recuou com a maior suavidade, desviando do parafuso que deixou uma bela marca de queimadura na entrada da garagem. Relaxa. Só queria que o professor se lembrasse de como é quando ninguém consegue ler seus pensamentos. Ele sorriu. E aí, professor? Bom ter um pouco de privacidade pela primeira vez em muito tempo. Storm se preparava para o segundo hard, mas Xavier ergueu a mão. Depois de um instante, o velho pareceu aliviado. Eu sim. Peço desculpas pela interrupção anterior. Professor. Storm parecia estar entre confuso e irritado. Sabe de uma coisa? Aidan olhou para Storm, percebendo a fúria mal controlada. Talvez você devesse considerar usar um supressor também. Isso lhe rendeu alguns olhares mortais, mas tanto faz. Ele começou a caminhar em direção ao prédio. Eles o levaram para passar por um parquinho onde crianças faziam coisas impossíveis, flutuavam, lançavam fogo, ficavam invisíveis. Uma terça-feira típica em uma escola para mutantes, aparentemente. Crianças boas, disse Xavier, imitando sua voz de mentor sábio. Mas suas habilidades as tornam párias. Nós lhes damos um lugar para aprenderem a se controlar. Eles são párias. Isso não vai mudar. O tom pragmático de Aidan fez Tempestade e Fera trocarem olhares. Xavier apenas suspirou, o garoto não tinha filtro nenhum. O escritório de Xavier era todo em madeira aconchegante e banhado pela luz do sol da tarde. Uma estética bem típica de professor sábio. Sente-se, por favor. Xavier apontou para uma cadeira. Uma garota trouxe chá e não parava de olhar para Aidan, como se não entendesse por que alguém da idade dela estava ali discutindo negócios com os adultos. Sou grata pela intervenção do Baymax. Comprar o supressor, libertar aqueles mutantes. Como vocês pretendem lidar com a distribuição? Ainda estará disponível. Aidan agradeceu a moça do chá com um aceno de cabeça. Centros de tratamento voluntário. Se você quer que isso acabe, acabou. Ninguém está forçando nada. Por que se quer oferecer isso? Storm interrompeu, com a raiva transparecendo em sua voz. Ser mutante não é uma doença que precisa? Para você talvez não. O tom de Aidan permaneceu neutro. E quanto ao cara cujo poder está deixando todos ao seu redor doentes? Ou a garota que não pode tocar em ninguém sem matá-los? Nem todo mundo tem seus incríveis poderes de raio, tempestade. Por que você acha que a experiência de todos os mutantes é a mesma que a sua? Storm abriu a boca e então, nada. Leve o fera para cá. Aidan acenou com a cabeça na direção de Anki, cujo pelo azul e presas o faziam parecer mais animal do que humano. Sua mutação o transformou nisso. Você gosta da sua aparência? Anki ficou em silêncio por um longo momento. Não. Quando me transformei pela primeira vez, eu só queria reverter a transformação. O professor me ajudou a aceitar o que eu havia me tornado, mas... Ele deu de ombros. Não, eu não gosto disso. Então, por que presumir que todos os outros simplesmente deveriam lidar com isso? Storm não tinha resposta para isso. Muito bem, interveio Xavier, retomando o controle. Entendi seu ponto. Mas estou mais interessado na sua solução para o problema maior. O problema maior é que você é instável. Aidan não suavizou as palavras. Os humanos veem os mutantes como desastres ambulantes prestes a acontecer. Assim que descobrirem como neutralizá-los, eles o farão. Não é nada pessoal, é instinto de sobrevivência. Duro, mas, provavelmente preciso, admitiu Xavier. Então você precisa de isolamento. O supressor ajuda alguns, mas muitos mutantes não o tomam. Essas pessoas precisam estar em algum lugar onde não corram o risco de destruir um quarteirão inteiro acidentalmente. Os X-Men se entreolharam, esperando o pior acontecer. Que tipo de separação? Perguntou Xavier, cautelosamente. Baymax constrói uma cidade para você. Uma cidade mutante. Viva lá! Trabalhe conosco em operações de resgate ao redor do mundo e deixe-nos mudar lentamente a forma como os humanos te enxergam. É apenas uma prisão chique, disse Jean, falando pela primeira vez. Não. Aidan acenou com a mão, descartando a ideia. Pense nisso mais como uma base. Querem ser heróis? Ótimo. Nós daremos a vocês a plataforma. Ajudem as pessoas, salvem vidas, mostrem ao mundo que vocês não são todos desastres ambulantes. Além disso... Capítulo 128. Olha, disse Aidan, pousando a xícara de chá, a questão é a seguinte, se vocês se juntarem a nós, poderão viver como pessoas normais. Conseguirão empregos, se apaixonarão, terão filhos. Ninguém vai tratá-los como aberrações. Ele pintou para eles um quadro do futuro que parecia, bem, quase bom demais para ser verdade. Xavier e os outros estavam claramente ruminando sobre o assunto, tentando descobrir se aquilo era real ou apenas mais um sonho impossível.
Na verdade, Aidan apontou de repente para uma garota que estivera escondida no canto o tempo todo, jovem, quieta com uma mecha branca no cabelo. Ela provavelmente odeia seus poderes. A garota pareceu surpresa, apontando para si mesma. Você está toda agasalhada como se fosse inverno em pleno julho porque não pode tocar nas pessoas sem machucá-las, disse Aidan, sem maldade. Uma adolescente que não pode dar as mãos a ninguém. Isso lhe parece uma bênção? A garota, que devia ser a vampira, olhou para as mãos enluvadas. Era quase possível vê-la pensando em quem quer que fosse sua paixão, sabendo que jamais conseguiria se aproximar. Longa pausa. Então Xavier quebrou o silêncio. O que vocês precisam de nós? Todos voltaram a prestar atenção imediatamente, com os olhos fixos em Aidan. É uma situação em que todos saem ganhando, disse Aidan, dando de ombros. Você ajuda a reforçar nossa segurança e operações de resgate, e ainda pode levar uma vida normal. Preciso de uma resposta hoje, mas se não gostar depois, pode desistir. Xavier o encarou por um tempo que pareceu uma eternidade, provavelmente usando aquela técnica de leitura de mentes para ter certeza de que Aidan não estava blefando. Finalmente, ele se virou para frente e estendeu a mão. Parece que estamos fechados. Prazer. Aidan balançou a cabeça. Ao redor da sala, todos tiveram reações diferentes, alguns animados, outros preocupados, e Storm ainda parecia extremamente cética. Muito bem, já que você está a bordo. Aidan se levantou, tirou algum tipo de dispositivo do bolso e entregou a Xavier. Crachá da empresa. Todos que entram recebem um. Tem informações de contato da Alice. Ela cuida da segurança e do Yinsen, que é responsável pela diplomacia. Xavier pegou a coisa. Parecia um rosto de desenho animado. 2 pontos e uma linha. Sério? Murmurou Storm. Parece coisa de loja de brinquedos. Ei, muita gente vê isso como um sinal de um anjo, disse Jean, tentando não sorrir. Aidan ignorou o comentário. Daqui a uns 2 dias alienígenas vão invadir Nova York. Preciso que vocês trabalhem com nossos robôs Baymax, levando civis para zonas seguras sob o comando de Alice. Aquele dispositivo vai mostrar para onde ir. Como era de se esperar, a sala explodiu em exclamações. Aliens. Que diabos? Você está falando sério? É sério. Sigam os robôs, não saiam do roteiro. O tom de Aidan ficou mais duro. E escolham pessoas que não pareçam que vão assustar os civis, ok? Claro, disse Xavier, e ele parecia realmente animado. Guy havia encontrado esperança para seu povo. É claro que ele estava totalmente comprometido. Após explicar mais detalhes, Aidan prosseguiu. Isso cobre vocês. Agora precisamos falar sobre a equipe do Magneto. Muitas dessas pessoas, humanos, realmente as machucaram. A voz de Xavier ficou cautelosa. Não as descarte assim tão facilmente. Não pretendo fazer isso. Aidan dispensou a preocupação com um gesto de mão. Mas primeiro preciso recuperar o Magneto. Vou ter que falar com o presidente. Eles nunca o libertarão. É muito perigoso. Se eu o libertar, você consegue convencê-lo a entrar em si. Xavier refletiu sobre isso. Se Baymax realmente aceita mutantes como você está dizendo, sim. Eu posso convencê-lo. Então deixe o resto comigo. Aidan se levantou e olhou para Bish. McCoy, o deputado Dennis faz parte do seu conselho, certo? Preciso marcar uma reunião. Vou ver se ele está disponível. Anke assentiu com a cabeça. Ei, disse Xavier de repente, e toda a sua expressão mudou e ficou mais relaxada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Você tem interesse em conhecer a escola? Ele até esboçou um sorriso ao dizer isso. Claro. Bish saiu para fazer ligações enquanto Xavier mostrava o local para Aidan. É aqui que eu os ensino a ter controle, disse Xavier enquanto caminhavam por uma sala de aula. Como usar suas habilidades de forma responsável. Só não ensinem a eles que ter poderes significa que podem fazer o que quiserem, disse Aidan. Não. E eu lhe devo um pedido de desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Por ter lido seus pensamentos sem permissão. Velhos hábitos, e eu estava preocupado com o futuro dos meus alunos. Seu método não é ruim, admitiu Aidan, suavizando um pouco o tom de voz. O problema é que você não tem influência suficiente entre os humanos, e até mesmo os mutantes estão divididos entre seguir você ou o Magneto. Então não importa o quanto você se esforce. De qualquer forma, acabaríamos perdendo, concluiu Xavier. Por sorte, Logan conhecia você. O importante é que vocês são pessoas decentes, disse Aidan, examinando a configuração do computador. Vale a pena ajudar. Xavier ficou em silêncio por um momento, depois disse, a Ilha da Mão. Aquilo realmente me surpreendeu. Eu não achava que você fosse capaz disso. Quando você não tem ninguém para te proteger, você tem que estar disposto a morder a isca, disse Aidan, dando de ombros impotente. Talvez você pudesse trabalhar com os militares? Então seu povo não estaria tendo essa conversa amigável agora. Aliás, o mundo não seria tão estável quanto é. A voz de Aidan endureceu. Baymax ajuda pessoas em zonas de guerra, salva vidas. Se os militares pusessem as mãos na minha tecnologia, quem sabe que tipo de estrago fariam? Este mundo já tem cientistas malucos demais. Entendi. Você realmente não tem nenhuma habilidade mutante? Perguntou Xavier. Guy ainda não conseguia entender como um adolescente conseguia fazer tudo aquilo. Não tenho uma gota do gene X, disse Aidan. Só sou bom em planejar com antecedência. Eles continuaram caminhando pelo campus, Xavier puxando conversa em vez de tentar adivinhar o que se passava na cabeça de Aidan. Um progresso. Capítulo 129. Após terminarem a visita guiada pelo campus, Anke voltou com novidades.
O presidente Dennis concordou em se encontrar comigo. Ele quer você lá. Eles estavam tentando falar com Insinn primeiro, mas ele não atendia, e agora Aidan simplesmente apareceu. Isso facilitou as coisas. Após se despedir de Xavier, Aidan seguiu Anki até o local onde a reunião estava acontecendo. A questão entre humanos e mutantes estava uma bagunça há anos. O único motivo para não estar um caos completo agora era que Magneto estava preso e Xavier pregava paz. Então eles criaram um conselho de mediação, humanos de um lado, mutantes do outro, tentando dialogar em vez de lutar. Anki era basicamente o embaixador mutante. Guy era apenas um cientista comum, exceto pelo fato de ter nascido com mãos e pés desproporcionalmente grandes. Tentou se curar com um soro, mas em vez de voltar ao normal, o soro transformou nessa criatura azul e peluda. Uns idiotas descobriram, sequestraram seus pais e o obrigaram a trabalhar para eles. Xavier o resgatou, e agora aqui está ele, o rosto da diplomacia mutante. Eles acabaram em uma base militar na cidade. Após várias verificações de segurança, finalmente chegaram a uma sala de conferências apertada e repleta de pessoas de terno. Assim que Aidan entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Aidan, um homem negro e robusto de terno, aproximou-se e parecia animado. Mas logo percebeu que não fazia ideia de como se dirigir a um adolescente que dirigia uma corporação global. O Sr. Parker está ótimo, disse Aidan, apertando a mão dele. Encontrou um lugar ao lado de Anki e repetiu o cumprimento de todos. Então olhou para o cara sentado no meio, devia ser o presidente Dennis. Bem vestido, cabelos grisalhos, o tipo de político que provavelmente praticava o sorriso no espelho. Senhor presidente, disse Aidan, tenho que dizer que o país está indo muito bem sob sua liderança. A economia está em alta, os índices de aprovação são sólidos. Está pensando em um novo mandato? Dennis ficou imóvel por um segundo. Inteligente, ele captou a implicação. Sua expressão oscilou, depois voltou à neutralidade política. A Baymax Corporation tem alguma proposta para nós hoje? Não disse sim, nem disse não. Queria ver primeiro o que Aidan estava pedindo. Estou aqui para resolver o seu problema com os mutantes para que Nova York não se destrua. E como exatamente você propõe fazer isso? Alguém interrompeu imediatamente. Acabei de chegar da escola do Xavier. Ele concordou em trazer todo o instituto para a Baymax Corp. Vai nomeá-lo chefe do nosso programa de vacinação para a cura. Ele supervisionará a distribuição do supressor. O sujeito parrudo que antes fora amigável agora franzia a testa. Vocês querem que mutantes supervisionem a própria cura? Como sabemos que eles realmente vão injetar todo mundo? Porque eu não quero que todos sejam injetados, disse Aidan. É voluntário. Isso gerou um burburinho na sala. E quanto aos que se recusam? Várias vozes todas perguntando a mesma coisa. Essas pessoas queriam que todos os mutantes perdessem seus poderes, obviamente. Baymax quer comprar toda a área ao redor da escola do Xavier, um subúrbio inteiro em Westchester. Construir uma comunidade mutante de verdade lá. Aidan observou atentamente os rostos deles. Depois, eles trabalham conosco em ações de ajuda humanitária em desastres pelo mundo todo. Isso mostra a todos que os mutantes são heróis, não ameaças. Ele fez uma pausa. Se o presidente apoiar esse plano, ele será lembrado como o cara que resolveu a crise mutante. Dennis estava pensativo. Dava para ver os cálculos políticos se desenrolando em seu olhar. Mas e os outros? Pareciam que tinham acabado de levar um fora e o Natal estava cancelado. De jeito nenhum, exclamou um dos executivos. Eles não podem entrar para a sua empresa. Eles já são estáveis o suficiente, comentou outro. Colocá-los no Baymax? Isso é um desastre anunciado. A sala explodiu em alvoroço, todos falando ao mesmo tempo, as vozes ficando cada vez mais altas. Apenas Dennis permaneceu em silêncio, ainda calculando. O problema era que mesmo que dissessem não, quem iria impedir? Xavier já tinha concordado. Os mutantes basicamente se juntariam ao Baymax, quer eles gostassem ou não, a menos que tivessem os robôs sentinelas prontos para entrar em ação, o que provavelmente não tinham. E depois do que aconteceu com os computadores da SHIELD, será que eles realmente queriam apostar que Aidan já não tivesse invadido seus programas confidenciais? Muito bem, disse Aidan quando os gritos cessaram, vamos ouvir suas objeções concretas. Com argumentos. A sala ficou em silêncio. Porque o que eles iriam dizer? Não queremos que mutantes tenham empregos? Cidadãos americanos não podem trabalhar para empresas internacionais? Baymax nem sequer era um país, apenas uma corporação. Eles não tinham base legal para impedi-lo. As pessoas começaram a se entreolhar, provavelmente tentando encontrar uma maneira de dizer, queremos controlá-los, sem realmente dizer isso. Dennis interrompeu a conversa. Mais alguma proposta do Baymax? Sim, mais uma coisa. Se realmente vamos resolver isso, preciso que Magneto seja libertado para que eu possa negociar com os homens dele. A maioria dos membros da Irmandade está na lista de procurados, disse o chefe Kinster, abrindo os braços. Não podemos simplesmente. Obviamente, interrompeu Aidan. Mas aqueles que estiverem dispostos a tomar o supressor e voltar à vida normal, talvez comutar suas penas. Aqueles que nunca fizeram mal a ninguém, que saiam ilesos. O que o senhor acha, senhor presidente? Isso desencadeou outra rodada de discussões. Libertar o Magneto? O cara que podia transformar qualquer pedaço de metal em uma arma? Metade da sala parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Aidan ignorou os gritos e olhou diretamente para Dennis, que ainda estava refletindo sobre tudo. Então ele se levantou. Senhor presidente, reflita sobre isso por alguns dias.
Baymax apoiará qualquer decisão que o Senhor tomar. A mensagem implícita pairava no ar. Mas os mutantes vão se juntar a nós de qualquer jeito, então você pode fazer parte da solução ou assistir tudo acontecer sem você. Capítulo 130. Aidan seguiu Hank de volta para a escola de Xavier. E aí, como foi? Logan apareceu no corredor com uma expressão de pura curiosidade. Xavier estava dando aula, todos os outros estavam ocupados com seus próprios afazeres e Logan não ligava muito para horários. Poderia ter sido pior, disse Aidan, enquanto os três caminhavam pelo corredor, praticamente ocupando todo o espaço. Depois que essa coisa alienígena acabar, vou construir uma cidade de verdade em volta da escola. O tamanho vai depender de quantos de vocês forem. Que tipo de vizinhos estamos falando? Perguntou Logan. Hank parecia tão confuso quanto ele. Transformers, disse Aidan como se não fosse nada demais. Optimus Prime, Ironide. Os Autobots também precisam de um lugar para morar. Os dois pararam de andar. Espera, o quê? Sério? Os olhos de Logan brilharam como os de uma criança na manhã de Natal. Eles estão meio solitários na ilha agora. Pensamos que vocês poderiam fazer companhia um ao outro. E eles não são apenas máquinas, eles estão vivos. Nossa, o Bumblebee está aí? Eu adoro esse cara. Logan estava praticamente pulando de alegria. Não, são apenas uma dúzia com o Optimus. Mas eventualmente haverá mais. Eu quero conhecer o Optimus Prime, disse Hank, sorrindo. Com o básico resolvido, Aidan abriu um portal e atravessou para a ilha Pex. O lugar estivera movimentado enquanto ele estivera fora. A colmeia subaquática finalmente estava concluída com todos os equipamentos instalados e prontos para uso. Aqueles dispositivos de teletransporte agora podiam lidar com seres vivos, todos os 26 mil, originalmente destinados às filiais do Baymax em todo o mundo, mas com essa invasão iminente, ele os manteria aqui por enquanto. O satélite também estava pronto, só faltavam os testes de lançamento. Mas agora que ele tinha a tecnologia da ponte espacial, podia acoplar um pilar espacial nele. Teletransporte instantâneo para qualquer lugar da Terra, além de ter um poder de fogo incrível, bem mais conveniente que armas nucleares. Ele tinha materiais sobrando de Asgard, o suficiente para modernizar o satélite. O lançamento podia esperar. Quando ele apareceu na ilha, encontrou vários robôs gigantes simplesmente relaxando na grama. E Peter, desde quando o garoto tinha conseguido uma armadura do Homem de Ferro? Estava voando entre eles. Vroom! Um Lamborghini surgiu em alta velocidade na grama, vindo direto em sua direção. Através do para-brisa, ele podia ver Mai acenando freneticamente para que ele saísse da frente. Sai da frente! Sai da frente! Aidan simplesmente levantou a mão, e o carro parou bruscamente, desafiando as leis da física. Jesus Cristo! Mai agarrou o volante e saiu cambaleando do carro. Você quase me matou do coração. Talvez seja melhor não dirigir como se estivessem Velozes e Furiosos, disse Aidan, abrindo os braços para um abraço. Você simplesmente apareceu do nada. Mai deu um tapa na nuca dele. O que eu ia fazer? Posso confirmar que ela estava dirigindo muito rápido, disse Hot Rod, transformando-se e erguendo uma das mãos de metal. Definitivamente não era velocidade permitida. Vá brincar com seus amigos, disse Mai, revirando os olhos e apontando para os outros Transformers que jogavam para o alto o que parecia ser uma bola de praia do tamanho de um carro pequeno. Sim, até mais, humanos. Hot Rod saiu correndo para se juntar à brincadeira. Então, você e Peter estão se adaptando bem? Perguntou Aidan. Você está brincando? Este lugar é incrível. Mordomos robôs, frutos do mar frescos todos os dias, e Peter não pregou o olho ontem à noite depois de conhecer o Optimus. Ela olhou para o céu, semicerrando os olhos. Só que este sol não me parece muito normal. Isso porque não é real projeção virtual. Espera, o quê? É falso? Mai olhou fixamente para o céu, que parecia perfeitamente normal. Não consegui perceber nada. Ele segue até os ciclos normais do dia e da noite. Rainha Branca pode abaixar a cúpula ambiental? A projeção da inteligência artificial apareceu ao lado deles. Está chovendo muito. Tem certeza de que deseja? Então não tem problema, disse Aidan, olhando para Mai com um olhar de desculpas. Então, os Transformers são reais, mas o sol é falso? Mai apontou para Hot Rod, que agora brincava de pega-pega com um robô 2 vezes maior que ele. Os Transformers definitivamente existem. Você andou dirigindo um por aí. Tudo isso é tão surreal, suspirou Mai. Enquanto isso, no Helicarrier da SHIELD, tudo tinha ido por água abaixo depois que Aidan partiu. A nave parecia ter passado por um liquidificador, buracos no casco, fogo por toda parte, mas de alguma forma ainda voando. Banner ficou verde, destruiu metade da nave e foi jogado ao mar. Conseguiram libertar o Gavião Arqueiro do controle mental, mas não antes que ele causasse danos sérios. E Thor? Loki o manipulou como um fantoche, o trancou naquela jaula e o jogou do céu. Que decepção para os heróis mais poderosos da Terra. No coração de Nova York, a Torre Stark erguia-se como um dedo médio reluzente apontado para o céu. No topo, o Dr. Selvig, ainda sob a influência de Loki, dava os retoques finais em algum tipo de dispositivo. O Tesseract repousava no centro, brilhando naquele azul familiar. Em toda a cidade, as pessoas começaram a notar essas estranhas coisas circulares de metal que Baymax vinha colocando por toda parte. Ainda não estavam ativas, mas definitivamente não eram mobiliário urbano comum. E se você tivesse um robô Baymax, teria recebido uma mensagem interessante na tela do peito dele.
Dispositivo de evacuação espacial localizado na entrada da rua Tel Harlan. Dirija-se ao local designado quando os protocolos de emergência forem ativados. Ponto de evacuação do Queens, Avenida Roosevelt, Zona Segura de Manhattan, Central Park Norte. As medidas de emergência acima foram implementadas pela Bimax Medical Technology Corporation. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e esperamos que essas precauções se mostrem desnecessárias. Todos os robôs da cidade tinham rotas de evacuação personalizadas exibidas. Algo grandioso estava para acontecer. Todos podiam sentir isso. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.